Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros, rapaz. Vim falar um pouquinho hoje para você a respeito dos espelhos esféricos. Falar em espelhos esféricos é fundamental observar isso aqui, ó. Parece até que eu vou falar de culinária, falar de alimentação. Não! Eu queria só mostrar para você o seguinte diferencial, antes de qualquer coisa. Falou em espelho esférico, é super importante você conhecer a diferença entre o espelho côncavo e o espelho convexo. Espelho côncavo, observe que o cara está olhando para dentro da esfera. Seria eu olhando aqui para dentro dessa esfera. E o espelho convexo teria como diferença o cara olhando por trás da esfera. Aqui eu teria o espelho convexo. Quando se fala em espelho esférico, é bastante importante a gente ficar de olho numa esfera. E a matemática nos ensina que a maior distância entre dois pontos de um círculo a gente chama de d, que é o diâmetro. Se a gente traçar a metade do diâmetro, a gente tem um raio, está escrito aqui para você, raio é diâmetro sobre 2. E se a gente traçar a metade do raio, a gente tem o foco. Quem seria o foco? O foco é aquele cara que concentra todos os raios. Por falar em espelhos esféricos e observando as lentes, você já viu em lupas? A criança pega uma lupa e aí os raios solares batem numa lupa. E aí isso que acontece, todos esses raios solares, dependendo do modo que uma criança calibrar uma lupa, esses raios vão concentrar num único ponto, que seria quem? O tal do foco. O objetivo do foco é concentrar os raios. Em espelhos esféricos ele é muito mais do que isso, é claro. Mas só para que você tenha uma ideia, além de ser importante você saber que o foco é metade do raio, toda vez que eu falar de espelho côncavo, o foco tem a obrigação de ter um sinal positivo. Tem um bonequinho aqui na frente do espelho côncavo, ele está no mundo real. O foco ele aparece aqui na frente. Quando você tem um bonequinho, né, diante de um espelho convexo, o foco está aqui atrás. O foco está atrás do espelho. E aí a gente diz que o foco ele é negativo. É importante você saber o seguinte: na frente do espelho aqui, ó, todo mundo é positivo. Atrás do espelho, todo mundo é negativo. Mundo real, todo mundo é positivo. Lá atrás, no mundo virtual, todo mundo é negativo. Equação de Gauss, ó. 1 sobre F, que é o foco. Se o espelho é côncavo, o foco tem que ser positivo. Se é convexo, o foco deve ser negativo. É igual a 1 sobre P, que seria a posição que eu ocupo diante de um espelho esférico, mais 1 sobre P', que é a posição que a imagem aparece depois. Ligado a essa equação, tem o aumento linear transversal, que eu acabo igualando as duas variáveis do aumento linear transversal. A altura da imagem está para a altura do objeto, assim como menos P' está para P. A altura da imagem, a imagem que foi formada de mim mesmo, pode ser maior ou pode ser menor. Para concluir, para concretizar, a gente vai aplicar isso aqui nos exercícios que eu vou resolver agora. Questão 1. Vamos lá. Uma vela de altura igual a 20 centímetros, deixa escrito aqui, ó, a altura do objeto 20 centímetros, ocupa no eixo principal uma distância de 30 centímetros, a posição dela vale 30 centímetros, de uma esfera espelhada de diâmetro igual a 80 centímetros. Eu imaginei uma vela diante de uma esfera. O diâmetro da esfera é de 80 centímetros. Obtenha a letra A, o raio da esfera. Letra B, o foco da esfera. Letra C, a posição da imagem. Letra D, a altura da imagem. E letra E, as características da imagem com a representação. Observe o seguinte: em primeiro lugar, é comum em concurso você ter muita objetividade. Então eu vou logo ao que se pede, antes que eu perca muito tempo refletindo muita coisa e produzindo nada. Letra A, eu quero saber o valor do raio. Vale lembrar que o raio é sempre a metade do diâmetro. Letra A, eu quero saber o valor do raio. Se o diâmetro vale 80, então 80 dividido por 2, o valor do raio seria igual a 40 centímetros. Portanto, está aqui respondido. O valor do raio é igual a 40 centímetros. Letra B, quero saber o valor do foco. Letra B, o foco ele é sempre o raio dividido por 2, como eu tinha te falado. Se o raio é a metade do diâmetro, o foco também é a metade do raio. Já que o raio vale 40 centímetros,
o valor do foco acaba sendo igual a 20 centímetros. Sabe qual é o grande perigo dessa questão? A ideia era que você imaginasse uma vela diante de uma esfera. Lembra que eu tinha falado lá da figura, né? Quando você olha para a bola, quando você olha para a esfera, você vê um espelho convexo, cara. E eu também tinha falado que quando se trata de um espelho convexo, o foco ele tem obrigação de ser menor que zero. Portanto, o valor do foco aqui, eu vou escrever menos 20 centímetros. Se ele tivesse falado para mim que eu pudesse imaginar por dentro de uma esfera, aí eu poderia considerar o foco positivo, que seria um espelho côncavo. E se tratando de espelho convexo, o foco tem a obrigação de ser sempre negativo. Agora, a letra C, para achar a posição da imagem, eu vou até apagar essa parte aqui, ó. O que acontece? Para poder calcular a posição da imagem, eu vou dizer pela equação de Gauss que 1 dividido por F é igual a 1 dividido por P, que é a posição do objeto, mais 1 dividido por P', que representaria a posição da imagem. 1 dividido por F é o foco de um espelho convexo, cujo valor é menos 20, que é igual a 1 dividido por P, a posição do objeto. A vela ocupa uma distância de 30 centímetros, e o valor da posição da imagem P' é o cara que eu quero achar. Olha, 1 dividido por menos 20 é a mesma coisa que menos 1 sobre 20. Vou passar 1 sobre 30 para cá. Fica menos 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre P'. Naturalmente que eu vou fazer o MC entre 20 e 30. Claro que o valor é 60. E vou puxar para cá, ó. Eu vou colocar aqui 60, que é igual a 1 dividido por P'. Esse 60 dividido por 20 é igual a 3. Esse 60 dividido por 30 é igual a 2. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Menos 3 menos 2 eu tenho menos 5 dividido por 60 é igual a 1 dividido por P'. E aí o pessoal costuma utilizar a expressão multiplicar cruzado. Não tem problema nenhum. Eu teria menos 5 multiplicado por P' é igual a 60 multiplicado por 1, que é igual a 60. Se a gente multiplica esse cara por menos 1, aliás, eu vou ser contrário agora, olha só. Vou colocar 60 dividido por menos 5. E aí 60 dividido por menos 5, P' tem valor igual a menos 12 centímetros. O valor de P' é igual a menos 12 centímetros. Está faltando a letra D. Já que a vela, vou apagar essa parte aqui, já que a gente tinha falado anteriormente que a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como menos P' está para P. A altura da imagem eu quero achar. A altura do objeto, essa vela tem uma altura de 20 centímetros. Observe que o sinal de negativo é da própria fórmula, cara. P' tem valor igual a menos 12, isso vai acabar ficando menos 12. E P, que é o valor da posição do objeto, é igual a 30. Com isso já dá para a gente simplificar todo mundo aqui praticamente, né? A gente tem aqui, eu cortei 0 com 0, 2 e 3 a gente tem aqui 1,5, e aí a altura da imagem acaba ficando menos 12 é igual a 12, e 12 dividido por 1,5 vai ser igual a 8 centímetros. Vou deixar escrito aqui no cantinho. A altura da imagem é igual a 8 centímetros. E quanto à letra E, as características e a formação da imagem, seria legal você lembrar que o diâmetro vale 80 centímetros. Então aqui no vértice eu posso chamá-lo de ponto 0, e aqui atrás eu teria o número menos 80 centímetros. Por que chamar de 80 centímetros? O negócio é o seguinte, se eu imagino que eu tenho uma vela aqui na frente, do 0 para trás é negativo. O diâmetro vale 80, o raio é 40. Na verdade seria 40 centímetros atrás do 0. E o foco, não sei se você lembra, o foco vale menos 20. Então aqui no menos 20
eu teria o valor, vou deixar a letra F aqui, para representar o foco. Regra número 2 aqui, vou chamar esse carinha aqui de 10, 10, 20, 30. 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. Intenção fundamental é a seguinte. Aqui eu vou colocar uma vela, coloquei uma vela nesse ponto aqui. Ele diz que a posição da vela é de 30 centímetros. A distância entre a vela até o vértice da esfera é de 30 centímetros. Aí que está o problema, porque olha só, se a primeira reta vem para cá, ela tem a obrigação de se concentrar no ponto do foco. Isso é uma regra. Em relação ao eixo principal, que é essa reta horizontal, eu preciso pontilhar uma figura que vai se concentrar no foco. Próximo raio, ele bate aqui no zero, que a gente chama de vértice, e ele sobe com a mesma inclinação. Observe que aqui eu tentei mostrar para você o ponto de interseção da figura. Aqui eu sou obrigado, rapaz, a colocar uma vela nesse ponto aqui, ó. Não sei se você lembra que a posição formada pela imagem é menos 12. Então aqui é o número menos 12, a representação da posição da imagem P'. Em se tratando dessa imagem, a primeira coisa que eu queria te mostrar, a imagem da vela ela é nitidamente menor do que a altura do verdadeiro objeto, tá? O que é comum no espelho esférico convexo, a imagem aparecer menor. Já viu aquela bola da árvore de Natal? A bola da árvore de Natal, ela pega toda a sua sala e cria uma miniatura, que parece até que está muito distante, não necessariamente está distante. A imagem é menor, mas ela está mais perto do que o zero. A imagem é menor porque o valor de I é menor do que O. Afinal de contas, a imagem vale 8 e a altura do objeto vale 20. Próxima característica, essa imagem é chamada de imagem virtual. Sabe por que ela é virtual? Porque ela foi desenhada atrás do espelho. Sabe o que me dá embasamento dizer que a imagem tinha que ser desenhada atrás do espelho? É porque o valor de P', ele assume o sinal de negativo. E do zero para trás, todo mundo é negativo. P' tem valor menor do que zero. Por isso que é virtual e foi desenhado lá atrás. A vela foi desenhada de cabeça para baixo? Não. Então não posso dizer que a imagem ela é invertida. Essa imagem ela é chamada de imagem direita. Sabe por que eu não a desenhei de cabeça para baixo? Porque I é igual a 8. Se eu tivesse achado I igual a menos 8, aí assim eu teria colocado ela de cabeça para baixo. Uma vez que a imagem é maior do que zero, a gente chama de imagem direita. Portanto, guarda essa seguinte informação. O espelho esférico convexo tem o hábito de criar uma imagem aqui pequenininha e, assim como a bola da árvore de Natal, assim como o retrovisor de um carro, parece que você está vendo uma imagem muito distante, quando na verdade é apenas menor. Essa imagem aqui, ela não está mais distante do zero, do vértice zero, do que o objeto. Ela está até mais perto, mas causa uma grande ilusão. Questão 2 agora que caiu no vestibular do Enem. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor, do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que é real. O motorista dirigindo, ele olha lá naquele canto direito, é uma bola, o espelho esférico convexo, parece que está tudo muito distante e muito menor. Não necessariamente assim. O fato de estar menor não quer dizer que esteja mais distante. Aí ele diz o seguinte, esse tipo de espelho chamado convexo é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e assim o espelho da direita fica muito mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto. O que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem, essa aparente contradição é explicada pelo fato de, letra A do Enem, a imagem projetada na retina do motorista ser menor que o objeto. Pelo contrário, eu posso, por exemplo, ver situações em que a imagem pode aparecer maior e o olho humano nem por isso influenciou. Nada de letra A.
Letra B. A velocidade do automóvel afetar a percepção do motorista. Ele está querendo dizer que a velocidade do motorista faz com que quando ele olha para o retrovisor, pareça tudo pequeno por causa da velocidade. Não é verdade. Sabe por quê? Porque se o motorista estivesse parado, ele continuaria vendo tudo reduzido. Letra C do Enem. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena, completamente correto. O objeto está aqui gigante, parece uma imagem pequena, só porque é menor parece que está mais distante, mas não está mais distante. Na verdade, o 12 ele está mais perto do zero do que o 30. Assim como a bola da árvore de Natal, a imagem é tão pequena que parece que está muito distante, não está distante. Resposta correta do Enem é a letra C. A letra D propôs o seguinte: o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista. Isso não pode ser uma culpa. E letra E, o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Isso foi para confundir o candidato. Então não pode ser. Resposta correta do Enem era a letra C de casa, beleza? Para você que mandou a questão, muito obrigado. Eu espero ter ajudado vocês, falando basicamente de equação de Gauss, sem estender, sem fazer um vídeo tão longo para não cansar a sua aprendizagem. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Por favor, curta e compartilhe e se inscreva no canal que vem mais resoluções de exercícios de exatas aí para você. Muito obrigado e tchau, tchau.